alunos do 7º ano. Meu nome é Ana Carolina e no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre unidades de medida de volume e as transformações entre essas unidades de medida. Mas antes, não se esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de vídeo e também deixar o like se gostar. Então vamos à aula. Antes, na última aula, a gente falou um pouco sobre as unidades de medidas de volume. Então vamos nos relembrar? Então, o símbolo km3, km ao cubo, ele significa quilômetro cúbico, certo? O símbolo é esse e o nome é esse. E aqui na última aula eu expliquei que essa relação cúbica é porque quando a gente estuda volume, estamos relacionando figuras tridimensionais, ou seja, que tem 3 dimensões. Você tem largura, comprimento e altura, e por isso o cubo, certo? E aqui o HM ao cubo é hectômetro cúbico. O DAM ao cubo é o decâmetro cúbico. O M ao cubo é o metro cúbico, que esse é o mais conhecido por nós. Normalmente a gente ouve mais falar de metro cúbico e centímetro cúbico, mas eu já vou falar dele. Decímetro cúbico, que é DM ao cubo. O CM ao cubo, que é o centímetro cúbico. E o MM ao cubo, que é o milímetro cúbico. E agora, vocês se lembram? Então, vamos falar, relacionar essas unidades. Mas antes, vamos nos relembrar de algumas coisas que foram faladas na última aula. Então, a gente tem também duas outras unidades de medidas conhecidas, que é o litro e o mililitro. Vocês devem ter percebido que quando a gente vai no supermercado, normalmente as informações de quantidade de, por exemplo, de leite que tem numa caixinha é relacionada por litro. E tem algumas também que vêm com ml, né? Que é o mililitro, né? E aqui, não se esqueçam que o litro é o L que a gente usa, tá? Para poder simplificar a notação. E aí, vamos relacionar essas unidades de medidas anteriores com essas novas aqui, que é o litro, o L e o ml. Então, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico, ou seja, se eu estiver falando que eu tenho 1 decímetro cúbico de um determinado fluido, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1 litro desse fluido, certo? E também outra relação que a gente tem é que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, certo? Então, temos essa igualdade aqui. 1 centímetro cúbico, ele corresponde a 1 ml. Então, a cada 1 centímetro cúbico, eu tenho 1 ml. E, por último, relacionando o litro com o mililitro, eu tenho que 1 litro, ele tem 1000 mililitros, ou seja, 1 ml, ele é igual a 1000 ml. E agora, vamos ao foco do que a gente vai precisar para resolver os exercícios do PET 7 da semana 2. Então, vocês vão precisar trabalhar com as transformações daquelas unidades de medida que eu apresentei primeiro. É o km ao cubo, o m ao cubo. Então, vamos discutir sobre como serão feitas essas transformações. Então, digamos que eu queira transformar, que eu tenha determinada quantidade em km ao cubo, e eu queira transformar para HM ao cubo, que é o hectômetro cúbico. Então, o que eu vou fazer? E mais ainda, se eu quiser passar daqui para cá, né, dessa unidade de medida para essa, ou dessa para essa M ao cubo para DM ao cubo, decímetro cúbico para centímetro cúbico, ou centímetro cúbico para milímetro cúbico. Vocês conseguem pensar em alguma forma de como seria feita essa transformação? Pensem, pausem aí e deem uma pensadinha, porque eu já vou falar a resposta. Então, para fazer a mudança a cada casinha aqui, o que a gente vai precisar fazer é multiplicar esse valor que eu tenho em km ao cubo, por exemplo, para passar para HM ao cubo, eu tenho que multiplicar por 10 ao cubo. 10 ao cubo é igual a quanto? Igual a 1000. Então, para fazer essa mudança aqui, a cada casinha eu tenho que multiplicar por 1000. Então, daqui para cá eu multiplico por 1000. De decâmetro cúbico para metro cúbico, eu também multiplico por 1000.
de metro cúbico para decímetro cúbico, eu também multiplico por 1000 e assim até chegar aqui no milímetro cúbico, certo? E agora, digamos que eu queira fazer o caminho ao contrário. Então, o que eu tenho que fazer? Vocês pensam em alguma operação que eu possa fazer baseado nessa informação que eu dei para vocês aqui anteriormente? Então, a gente vai fazer o quê? Passar a fazer o caminho inverso, né? Milímetro cúbico para centímetro cúbico para decímetro cúbico para metro cúbico e assim sucessivamente. Lembrando que se, por exemplo, eu quiser fazer de milímetro cúbico para quilômetro cúbico, basta que eu transforme para decâmetro cúbico, depois para hectômetro cúbico e depois para, por último, quilômetro cúbico. Então, eu posso fazer 3 vezes a operação que eu vou saber agora qual que vai ser, para poder fazer o caminho inverso, tá? Então, se aqui em cima eu multiplico, então o que eu faço aqui embaixo? Eu vou dividir por 1000. Então, quer dizer que para passar de milímetro cúbico para centímetro cúbico, eu vou dividir por 1000. De centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu vou dividir por 1000 e assim sucessivamente. Então, digamos que, por exemplo, eu tenha 30 metros cúbicos e eu queira passar para centímetro cúbico e depois eu queira passar essa unidade para hectômetro cúbico. Então, o que eu tenho que fazer? Então, aqui eu tenho 30, certo? E aí, para passar para o centímetro cúbico, eu tenho que pular uma casinha, né? E cheguei aqui, então eu tenho que multiplicar por 1000. Então, multiplicar por 10 ao cubo. E daqui para cá, eu tenho que pegar esse número que eu obtive na operação e multiplicar por 1000 novamente. Ou seja, tenho que fazer 30 vezes 10 ao cubo, vezes 10 ao cubo. Certo? Então, quanto que dá essa conta aqui? Então, isso aqui, basta que eu acrescente 6 zeros. Então, isso aqui é igual a 30 milhões, certo? De centímetros cúbicos. E agora, para passar para hectômetro cúbico, eu tenho que voltar, certo? Eu tenho que fazer o caminho inverso. Ou seja, eu tenho que, ao invés de multiplicar, eu tenho que dividir. Então, eu vou fazer isso aqui dividido por 10 ao cubo. E para cá, eu vou pegar esse aqui e dividir por 10 ao cubo novamente. Então, eu vou fazer 30 dividido por 10 ao cubo, dividido por 10 ao cubo. Então, o que eu faço? Eu tenho que, baseado que minha vírgula está aqui, eu tenho que voltar 6 zeros, ou seja, eu tenho que andar uma casinha, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui fica minha vírgula. Ou seja, 30 metros cúbicos, né, corresponde a 0,00003 hectômetros cúbicos. Então, vamos ver se a gente realmente aprendeu como que funcionam essas transformações. Então, vamos praticar. Então, Luan está fazendo arranjos para colocar flores e decidiu utilizar recipientes com 2 formas distintas. Veja as medidas das dimensões dos recipientes. Então, o primeiro recipiente que ele escolheu, ele tem 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, ou seja, ele é um cubo, certo? E aqui ele vai ser um bloco retangular, né, um paralelepípedo. Então, aqui ele tem 10 decímetros, 5 decímetros, 3 decímetros. Então, o Luan vai colocar terra, completando ambos os recipientes, para a preservação das flores. Então, qual a medida de volume de terra em centímetros cúbicos que ele terá que comprar para encher os 2 recipientes? Então, vamos resolver esse problema. Então, a gente sabe que o primeiro ele vai ser um cubo. Então, deixa eu só mudar aqui a cor. Então, vai ser um cubo, certo? Então, vou tentar desenhar um cubo aqui.
E a gente sabe que esse cubo, ele vai ter 10 por 10 por 10. Então, sabendo que a fórmula para calcular o volume do cubo é aresta ao cubo, ou seja, base vezes altura vezes a largura, então quer dizer que o volume do cubo vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, isso me resulta em 1000. Quantos? Aqui, não se esqueçam que é 10 centímetros, certo? Então, aqui, como todos estão em centímetros, eu não preciso fazer nenhuma mudança. Ou seja, esse volume aqui é 1000 centímetros cúbicos. E agora eu tenho o paralelepípedo, né? Então, vou desenhar aqui. Não tá muito bom não, gente, mas vocês desenham melhor aí. Então, aqui vai ser a mesma fórmula, certo? Porque ele vai ser também, o cubo também é um bloco retangular. Então, o volume do paralelepípedo vai ser o quê? 10, aí é que eu vou colocar a unidade de medida, decímetros vezes 5 decímetros vezes 3 decímetros. E isso resulta em 10 vezes 5, 50, 50 vezes 3, 150. Então, 150 decímetros cúbicos. Então, lá naquela tabelinha que eu mostrei para vocês, a gente tem metro cúbico, depois decímetros cúbicos e depois centímetros cúbicos. Então, aqui eu tenho que somar, o exercício pede tudo em centímetro cúbico, então tem que transformar isso aqui. Então, de decímetro cúbico para centímetro cúbico, o que eu faço? Isso mesmo, eu vou multiplicar por 10 ao cubo. Então, multiplicando isso aqui por 10 ao cubo, basta acrescentar 3 zeros. Então, isso aqui vai ser igual a 150 mil centímetros cúbicos, certo? Então, qual que vai ser o volume de terra? Vai ser o volume de terra daqui mais o volume de terra daqui, ou seja, 1000 mais 150 mil, ou seja, 151 mil centímetros cúbicos, certo? Fácil, né, gente? Então, vocês pausem e tentem resolver, tá? Se não teve alguma dúvida. Então, vamos fazer o último exercício. Felipe é um menino curioso e queria saber qual a capacidade de volume da caixa d'água de sua casa. Então, ele verificou que as dimensões são as seguintes. Ele foi lá, né, mensurou, viu que tem de altura 80 centímetros, de largura 60 centímetros e de comprimento, né, a base aqui é 90 centímetros. Então, sabendo das aulas de matemática que o volume de sua caixa é 432 mil centímetros cúbicos, qual a sua capacidade em litros? Então, para resolver esse exercício, a gente precisa relacionar o centímetro cúbico com o litro. E lá nas relações anteriores, o que a gente tem? Deixa eu voltar aqui. Ih, vai demorar demais. Voltar. A gente tem, vou relembrar vocês, que 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, certo? E a gente sabe que 1000 ml é igual a 1 litro. Então, a gente consegue relacionar essas grandezas. A gente sabe que o volume da caixa, da casa de Felipe, é quanto? É 432 mil centímetros cúbicos. Ou seja, para transformar 432 mil centímetros cúbicos para ml, basta que eu multiplique por esse número dos dois lados, porque aqui eu tenho só um, né? Então, o volume da caixa em ml vai ser o quê? 432 mil ml. Só que a gente sabe que 1000 ml corresponde a 1 litro. Ou seja, se eu dividir esse número aqui por 1000,
eu vou ter a quantidade em litros. Então, dividindo isso aqui por 1000, quanto que a gente vai obter? Então, vamos dividir por 1000. Eu posso simplificar esse zero com esse zero, esse com esse com esse. E eu vou obter que o volume da caixa vai ser 432 litros. Com isso, a gente resolve o exercício. Espero que tenham gostado e até a próxima.